Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui à Visão Financeira. Estou aqui com o meu amigo Ezequiel Jesus. Está a ver foto de assim na mexer. Vamos começar. Pode pedir meu celo também, vou guardar aqui na ponta. É assim. Aqui vamos bater um papo aleatório. Sobre visão, sobre finanças, sobre negócio, o que nós achamos. Simplesmente isso. Como é família? Aqui Ezequiel e estou aqui com o Lúcio para um bate-papo. Vamos falar de muita coisa. O objetivo é conversar e trocar ideias, né? Convosco. Já sempre é difícil começar, mas ok. Let's go, bro. Qual é a boa nova que está acontecendo? Boa nova. Tem o Whey da Tropigalia. Acho que já passou, né? Não, terminou dia 4, Tropigalia. Ok, para quem perdeu, enfim, é só esperar a próxima. Mas a Tropigalia está disponível ainda. Ok. Está disponível. Quem quiser comprar, pode comprar. Vai ter uma segunda fase ali. Ok. Essa fase aqui, acho que foi uma estratégia da própria empresa. Utilizar, permitir com que funcionários da Tropigalia e jovens de, acho, 20 aos 25 anos, aos 30 anos, tivessem prioridade. Por isso o preço da ação é de 100 meticais para esses jovens e os funcionários da Tropigalia. Mas, para aqueles jovens ou senhores, vou dizer assim, jovens de 30 para frente, eles vão começar, já estamos na segunda fase aqui, depois do dia 4 de novembro. Estamos na segunda fase e vão comprar 120 meticais. 120? 20 meticais jamais é muito. Estamos a dizer, se considerarmos 100, estamos a falar uma subida de 20%. De 20%, exato. É uma subida muito elevada. Então, ainda assim a Tropigalia está aí. Quem quiser comprar, pode ainda comprar através das corretoras, porque o que acontece? Nós temos muitos bancos em relação a corretoras. Só temos 2 corretoras em Moçambique. E essas 2 corretoras têm uma cena que eu suponho que esteja acontecendo. Qual é? São prestadoras de serviços financeiros e corretagem é uma das suas atividades. Então, o foco dele, o taco deles não vem só da corretagem. Tá vendo? E como não vem só da corretagem, eles não estão muito focados em criar uma plataforma, por exemplo, de corretagem que seja muito fácil, né? Muito simples de negociar. E quais são os serviços que eles prestam, né? Eles fazem serviços financeiros como auditoria, organização financeira, essas cenas pertencem a alguns conselhos de empresa, coisas dessa natureza. Estou a falar especificamente da Maramba Capital, né? E até na página dele eles deixam muito claro ali, só para não cair aqui em erro, né? Eles deixam muito claro na página dele todas as atividades que eles fazem. E corretagem é só uma das atividades. Até que eles colocaram aqui a Maramba Investimentos, que é basicamente eles fazem investimentos. Daqui. A Maramba Capital Broker é uma companhia limitada, licenciada, independente do mercado de ações, mas eles fazem muitas outras atividades, conforme eles estão aqui a elucidar no seu site. Mas uma das cenas maninho porreira dessa corretora, não sei sobre a outra, a SL Capital, porque é recente, mas a Maramba Capital tem um atendimento muito top. Apesar de ser por ligação que você faz as compras de ações, tem um atendimento muito top. E eu acho que o mercado de ações é o futuro. É o futuro para Moçambique. Porque existe muita gente que fala de muitas outras formas de ganhar dinheiro. Só que essas pessoas se esquecem de ter ali um jeito de segurar o seu dinheiro. Segurar o seu dinheiro. De você dizer assim, se hoje eu fico doente, fico desestabilizado, onde é que vem a minha fonte de renda? Além do seu business que ainda não está totalmente estabilizado, além de outras fontes, né? E tem muitas formas de investir. Fundos de pensões, temos vários fundos de pensões. Por exemplo, o INSS, Instituto Nacional de Segurança Social, é um fundo de pensão, só que para funcionários do Estado e particulares, porque toda empresa que está sediada em Moçambique tem que ter
é obrigatório que tenha O INSS. o INE, todos os funcionários devem ser cadastrados. Se você for a ver uma manobra do Estado de ter dinheiro, Uma manobra. sim, é uma manobra. Ok. Porque sempre que o Estado te obriga você a colocar dinheiro num lugar, sendo que você poderia ter a opção de levar os 3% que és obrigado a colocar lá, colocar em outras formas de investimentos que são mais rentáveis. É uma obrigação, então é uma manobra deles, como o Estado tem poder, tem lei, precisa de dinheiro fundo, Ok. para você sempre colocar dinheiro ali no INSS. No INSS. Então, INSS podemos dizer que é uma das instituições moçambicanas que não produz nada, mas tem muito dinheiro, Sem produzir. sem produzir nada. Yeah. Ou seja, todo moçambicano guarda, Quer dizer, ali só entra. só a entra entrada, tal, não só há entra saída. tal. Yeah. Para sair são daqui a 35 anos. Ok. E às vezes você vai reivindicar, ainda tem problemas, tem não sei o quê, tem dificuldades. Então, tem o fundo ali. Por isso, sempre é uma boa alternativa você pegar seu dinheiro, além dos 3% do seu salário mesmo, fazer um investimento mensal na Bolsa de Valores. Porque a Bolsa de Valores age como um fundo de pensão, mas como as ações são um pouco mais arriscadas, você tem um pouco mais de lucratividade em relação a colocar num fundo de pensão do Estado. Porque aquele fundo de pensão o que faz? O INSS, por exemplo, tem milhares de pessoas que colocam dinheiro lá por mês. Né? Eles pegam aqueles milhões de dólares que tem ali, colocam a prazo, por exemplo, no Standard Bank, Yeah, num banco, yeah. ou colocam como títulos. Yeah. Emprestam o Estado aquele dinheiro para devolver 15% a mais. Yeah. Investem em vários, sei lá, multimercados, Yeah. empresas, né? Stocks multimercados, quer dizer, então, no mercado de ações diversas, de forma aquele dinheiro a retornar. Só que a ti não te pagam o retorno, mas te pagam o que você guardou durante. Guardou. Ok. Então, Yeah. tipo isso. Pouca, bro. É, pipoca. Yeah, porra, é muita cena. Então, aqui dá para perceber que o que está a acontecer conosco, com a maioria das pessoas, é o fato de que termos dinheiro, conseguirmos ganhar dinheiro, mas não sabemos como aplicar aquilo a longo prazo. Então, isso é um grande problema para muita gente. Então, existem diversas maneiras de investirmos, de aplicarmos nosso dinheiro. Quer dizer, muita gente, muitos de nós estudamos, fazemos negócios, conseguimos captar dinheiro, né? Temos um furo, alguma coisa que nos dá uma renda, mas o grande problema que estamos a ter é de não sabermos como aplicar aquele dinheiro. Então, isso aí é um grande problema. Então, temos uma solução aqui. A visão financeira tem uma solução. É uma solução para ti que consegue fazer dinheiro e não consegue aplicar, não sabe como aplicar a longo prazo. Então, talvez podias falar um pouco da... Eu acho que um dos grandes problemas é isso que você estava a falar aí de nós jovens, né? E tem uma cena, antes de nós irmos nessa parte que nós acabamos de falar aqui, a cena mais lixada é mindset, mentalidade. O grande desafio que nós temos, nós jovens em particular, não sei o que você pensa, né? Tipo, se nós fôssemos pegar alguns tabus que a juventude tem, nós jovens, vamos lá supor de 20 anos aos 30, dos 20 aos 30, os tabus. Os tabus. Sobre taco, sobre desenvolvimento. Sobre taco, desenvolvimento. Qual é um dos tabus? Talvez podes dar uma ideia, né? De um dos tabus. Eu acho que isso. uma das grandes cenas que fomos educados, né? Porque isso nós vimos nos nossos pais. Okay. Os nossos pais viram com os pais, que são nossos avós. E eu acho que nossa geração não vai mais do que isso desde a independência. Os nossos pais, os nossos avós têm ali os nossos trisavós, mas não temos uma forte ligação com esses, né? Okay. Eu acho, suponho assim. Então, nos ensinaram que dinheiro que você recebe é para gastar. Okay. Eles nos ensinaram isso. Se você for observar, na maior parte das famílias, quando entra salário, qual é a primeira coisa que fazem? Pagar dívidas, pagar despesas, comprar comida, tudo isso.
Na verdade, é assim que nos ensinaram. E eu também faço isso. Quando entra meu salário, a primeira coisa que eu faço é sentar com a minha lista de despesas. Isto. E eu faço aquilo. E a maioria, falo de 99,8% das pessoas, especialmente de jovens, né? Porque nosso foco aqui é jovens, fazem isso. A gente faz isso, é gastar. E essa mentalidade que nos colocaram, tipo, você tem que gastar, quando tem dinheiro é para gastar. E você vê, quando alguém tem dinheiro, já começa a arranjar ali maneiras de gastar, já começa a ter ideias só de gastar, de querer tirar aquilo ali. Não, porque não? Não, na minha casa, quero um plasma, eu quero aquilo, não sei, mas aquilo não estava nos planos. O que nós queremos é só gastos. E a longo prazo nós não pensamos no amanhã. Então, como é que, por exemplo, uma família, um jovem que tem, sei lá, 24 anos, 25 anos, tem um emprego, por mais que recebe pouco, sempre está pensando como os pais pensavam, em gastos, durante o tempo não tem nenhum investimento, não tem nenhuma segurança, vai se tornar rico. É complicado. Então, eu vejo que não. Então, sendo que esse problema já parte das nossas origens, eu só posso concordar contigo que a única coisa que deve se fazer, o primeiro passo é mesmo trabalhar a mentalidade. Só que tem uma coisa, pode-se lutar por essa causa de lutar pela mudança de mentalidade, mas também uma das coisas é a humildade. Nós devemos ter a humildade de dizer que não, realmente eu estou a meter água, porque se você já reconhece que, poxa, eu estou a meter água, faço isto, aquilo, aí você já procura por conhecimento, e isso já é um grande passo. Mas jovem não, só sabe reclamar, ou se soubermos reclamar, porque não, o que recebemos é pouco, não sei o que, você há de ouvir isso. Você sair aqui para a rua, entrevistar pessoas, has de ver e ouvir que não, é que eu recebo pouco, aquilo não chega para isto, faço aquilo, como é que nós podemos lutar contra isso? Porque o que nós dizemos é que nós recebemos pouco, agora como é que podemos fazer sendo que recebemos pouco? O que é que você tem a dizer sobre isso aí? Sobre receber pouco e não chegar para investir? Eu acho que eu fiz um vídeo uma vez em que eu tentava entender qual é o problema da mentalidade do moçambicano no geral, jovem moçambicano, adulto moçambicano. É que quando nós pegamos a independência, nós estávamos em um regime socialista, de economia planificada, ou seja, o Estado controlava tudo que era empresa. O Estado controlava onde você ia trabalhar, o que você ia fazer. O Estado te formava e dizia, amigo, vai no sítio X e vai trabalhar coisa X. E quando nós chegamos em 1992, que são os acordos da paz, né? Ali começamos um novo regime democrático. Nesse regime democrático, começou-se com as campanhas. Em 1995 foram as primeiras eleições. Começou-se com as campanhas. Só que nas campanhas, os partidos políticos prometiam muito emprego, prometiam muito dar, prometiam muito oferecer. Então, o que foi se instalando na mente daquelas gerações que nasceram em 1980 para lá? Se instalou a seguinte coisa: nós precisamos de um emprego. E, sendo que precisava-se de um emprego, eles estavam a prometer que iam dar aquele emprego. A geração primeiro ficou aficionada de que o único jeito de nós conseguirmos mudar de vida é tendo emprego. Porque o partido, ou seja, o Estado, os partidos criaram essa imagem e esse mindset. Depois tem a questão que é o que estavas a falar, né, dos gastos. As pessoas, naquela época, em 1995, 2000, não tinham condições de vida. A maior parte não tinha condições de vida. Telefones que nós usamos são coisas muito modernas, sabe? Quem tinha um telefone naquela época era um gajo fodido. Era um gajo muito fodido. Imagina só que eles pegaram aquele dinheiro, temos que investir. Qual era o investimento naquela época? A visão de investimento, pelo que me parece, construir uma casa, colocar teus filhos na escola, se formar, para esses teus filhos terem um emprego. Então, o que foi se formando? Esses cotas aí fizeram isso mesmo.
E o TAP sempre era destinado ao quê? A gastos. Alimentação, escola. Alimentação, escola. Se você for a ver o padrão das famílias hoje, por mais que essa família tenha muito dinheiro, como porque tem um cargo muito importante, o padrão é esse. Alimentação, escola. Essas coisas aí são destinadas para o seu gasto. O que é que mudou nessa nova geração que está a começar a ter muito mais dinheiro? Aqueles nossos cotas que agora têm 45, mas estão em cargos importantes que lhes permitem ter, sei lá, 80, 100 mil. Ok. O que mudou é lazer. Eles aumentaram mais uma componente de lazer. Eles gastam agora dinheiro. Ok, eles já davam uma boa escola para os putos, já tinham uma boa alimentação, uma boa casa. E sobrava dinheiro. O que é que eles pensaram? Vamos gastar essa merda. Temos que gastar. Então compraram um carro, lazer, festas, fazer aniversários. É uma nova cena que apareceu agora. Não tem mais 10 anos essa cena de aniversário. Eu me recordo desde que nasci, para eu ter um aniversário, só foi nessas épocas aqui há 3 ou 4 anos atrás. Está a ver? Então, essa cena de aniversário veio à tona. É um mecanismo de gasto. E isso é um gatilho que está instalado na mente para você gastar o taco que você tem. E o que temos nessas gerações é isso, na nossa geração. E nós temos aí instalado 20 anos de um mindset de emprego, escola e de gastos. Recebeu, gastou, recebeu, gastou. E nós estamos a viver, estamos a repetir esse comportamento. É que chama-se, comportamento é um conjunto de hábitos. Você repete todos os dias aquilo que naquele livro Poder do Hábito de Charles Duhigg ele fala. Então você repete a mesma coisa todos os dias, muda de comportamento, muda de seu mindset. As pessoas têm esse mindset de gastos. Só que também tem uma componente. Algumas pessoas estão a despertar para os investimentos. Algumas pessoas estão a despertar. Por quê? Porque sobra dinheiro. Tem um grupo que está despertado porque tem muito dinheiro e não tem o que fazer. E tem um grupo que está despertado porque está falido e quer um jeito de ganhar dinheiro. Tá bem? Então eu acho que na tua pergunta, em parte, é uma geração de comportamentos que recebemos dos nossos pais sobre os gastos. E hoje, se você for andar, não há de encontrar nenhum pai que faz um orçamento de casa e inclui investimento mensal. Não tem. É raro. É almoço, mata-bicho, jantar, um pouco de roupas, quem sabe 1 de junho compramos umas roupas. Tem famílias que para comprar roupa é 1 de junho só, mano. Para crianças. Para crianças, está vendo? E por isso, às vezes, as crianças se sentem muito felizes quando chega 1 de junho. Porque tem nova roupa, tomam um refresco, comem bolo, tá vendo? Então, nós temos um padrão de gasto. O nosso desafio agora, nós jovens, é mesmo termos um padrão de investimento, mudar isso. E nós temos muito medo de investir. e eu acho que esse medo é por achar que nós vamos perder dinheiro. E tem uma cena na mente do jovem que é o imediatismo. Nós queremos investir hoje, amanhã ter. Então, por causa disso, os jovens não conseguem ter. E entendendo o seguinte, que o resultado rápido pode acontecer, mas se você não aplica o esforço correto, rápido naquilo aí, com consistência, você não vai ter o resultado rápido. Porque isso tem que ser proporcional. É isso. Nós somos muito imediatistas. Ao exemplo disso, vamos reparar as casas de apostas. Atualmente as casas de apostas estão a movimentar muito dinheiro diariamente. Por quê? Muita gente é imediatista, queremos dinheiro investir hoje e ter. Então o que muita gente faz? Colocam dinheiro essas cenas aí de lotaria, não sei o que, essa cena de apostas esportivas e perdem dinheiro. Perdem, depois já ficam frustrados. Outro exemplo sobre o imediatismo que você falou aqui é o que? A pessoa aplica o dinheiro num certo negócio, depois de 1 mês acontece um pequeno obstáculo, simplesmente já desiste, porque já tinha se enchido de perspectivas na cabeça, que aqui vou fazer muito dinheiro, não sei o que. Ao exemplo disso é de muitos jovens quando conseguem um emprego, principalmente no Estado, né? No governo.
O que é que fazem? Fazem empréstimos bancários. Um gajo que nunca teve 300 mil, 200 mil na conta, simplesmente já tem emprego, já tem aquela oportunidade. Aí vem um banco como o BCI, faz uma palestra ali, a incentivar para que façam empréstimos. O que ele quer é o quê? Falamos aqui de imediatismo. A pessoa quer, o jovem quer o quê? Quer uma casa, logo de imediato. Comecei a trabalhar, nem sequer 2 meses tenho, já quero uma casa pesada. Então faço empréstimo no banco. De, por exemplo, 200 mil meticais para pagar em 6 anos. Então faz aquilo. O jovem nunca teve aquele dinheiro. E como nossa mentalidade já está voltada para gastar, o nosso mindset está assim, o que é que faz? Ok, casa, vou comprar aqui blocos, vou fazer isto, 50 mil meticais, vou comprar uma motorizada. Este 20 mil aqui, aqui comprar isto, aquilo. Vamos lá, em menos de uma semana o dinheiro já acaba. Alguém que nunca teve 200 mil meticais na vida, nunca teve, mas de repente está a pedir emprestado aquilo ali. Pega os 200 mil meticais e depois vê que nada fez. E já depois começa aí a se lamentar, porque são 6 anos. Para pagar uma coisa que você gastou em uma semana, tem que passar 6 anos a pagar. Então, imediatismo é o que nos fode. Sorry. Imediatismo é a pior merda que nós temos. Sabe quem? Você vê jovens de 22 anos, 21 anos, 23 anos, super deprimidos, mano. Porque não tem o carro que saiu agora. Porque não tem o iPhone 13. Foda-se! Você tem 22 anos, mano. Um gajo que tem 22 anos, no máximo, está a terminar uma faculdade. Se os cotas lhe proporcionarem essa oportunidade. No máximo, está a terminar uma universidade com 22 anos. Digamos que terminou ali o ensino secundário, né? Médio, aos 18. Mais 4 anos está terminando uma universidade. Você vai ter carro fazendo o quê? Nunca produziu nada, não tem experiência. Agora está a ficar deprimido. Essa merda de gajos ficarem deprimidos assim, eu falo, bro, quanto tempo teu cota conseguiu construir tua casa? A casa dele. Quanto tempo, John? Você está numa época melhor. O que você tem que fazer é se focar em ações melhores, ações que você vai desenvolver. E a longo prazo, 5, 6 anos, você vai ter ali um feedback melhor. E veja lá uma coisa. E tem... Por causa do imediatismo, o que acontece é o quê? Nós queremos uma cena, queremos investir para ganhar agora. Só que depois daquilo, em um mês, nós não temos aquele resultado que queríamos. Nós já mandamos lixar, desistimos, começamos a gastar só o pouco que ganhamos. Mas já se passam depois 10 anos, você vê que nada fez. E já começa a se perguntar, se eu seguisse aquele plano, aquela mesma ideia, se eu continuasse ali a persistir, persistir, eu acho que, poxa, hoje eu já conseguiria o que quero. O que me atracou foi mesmo eu querer resultados imediatos. Então, as coisas levam tempo, é um processo, cara. É um processo. Você falou de casas de apostas. Empréstimos bancários. Tem uma terceira componente, pirâmides financeiras, marketing multinível. O que essas coisas têm em comum? Elas enxergaram um gatilho na sociedade que é as pessoas estão ansiosas em ter dinheiro. Todos esses gajos perceberam o mesmo gatilho. As pessoas estão ansiosas em ter dinheiro, então vamos lhes vender o sonho. Vamos lhes vender o sonho de que elas podem conseguir essas coisas. Por isso os gatilhos mentais, se você for a perceber, que usam as casas de apostas, ganhe 1 milhão apostando 20. Você fala, 20 meticais. Apostar 5 meticais e ganhar 1 milhão. E ganhar 20. Aliás, uns 25 paus. Ok. Com 5 meticais. É a mesma cena. Você pode ganhar, você pode ser muito bom e ganhar. Só que tem uma coisa. Eu te falei daquele documentário que o documentário conta a história do que aconteceu em janeiro de 2021 nos Estados Unidos com uma empresa chamada GameStop. O que aconteceu? GameStop era uma empresa de games norte-americana que já tinha ali muitas décadas no mercado e as pessoas já conheciam a GameStop e viam cá. GameStop
estava com uma dívida de 216 milhões. Ok. E big players, né? Viram aquela cena aí, tipo, porra, estou a dizer fundos multimercados. Viram aquela cena e disseram, não, essa empresa vai falir. E existe um negócio que se chama venda a descoberto, que é o que nós fazemos no Forex. Nós podemos comprar ou vender. Ok. Quando nós vendemos, estamos a fazer uma venda a descoberto, estamos a apostar que ali vai cair alguma coisa assim. Então, quando você faz uma venda descoberta numa empresa, você pede emprestado uma ação, acreditando que aquela ação que aquela empresa vai falir. Ok. Se falir, você sai ganhando. Ok. Então você está apostando na falência daquela empresa. E muitos fundos multimercados apostaram nisso, Na falência. na falência daquela empresa, porque eles têm informações, têm análises, né? E para eles já não fazia sentido, são grandes no mercado nos Estados Unidos, viram, não, isso não faz sentido, essa empresa vai cair, vamos lá apostar 2 bilhões, 3 milhões, empresas já colocaram ali, porque vai falir essa merda. Só que o que acontece? Acontece que tem um gajo que acabava de vender uma empresa dele, chamada Chevy, que ele entrou Comprando. para o conselho, Ok. entrou comprando, comprou ok. 9% das ações Ok. da GameStop. Ok. Só que você sabe, no Facebook e nessas redes sociais tem muitas comunidades de investimentos que falam, divulgam séries de investimentos. Wall Street Bets é uma delas no Reddit, Ok. é uma rede social acho muito famosa nos Estados Unidos. E aqueles gajos viram e falaram, porra, aquele gajo é um gajo que criou uma empresa muito importante aqui nos Estados Unidos, já conhecido, entrou a comprar na GameStop 9%. Se foda-se, vou comprar. Aí o preço estava a $7. Então o que aconteceu? Grandes fundos já tinham botado dinheiro, E muita mola. muita mola, apostando que a cena vai cair e vai falir. Só que quando aquele gajo compra, ele ativou um gatilho no meio da comunidade, dizendo que, olha lá, agora essa merda vai subir. E o que aconteceu no mercado, como dizem, as sardinhas se uniram, tá vendo? Começaram a comprar. As sardinhas Outros viraram contra o tubarão. tá Yeah. vendo? Alguns compraram por revolta. Yeah. E eu gosto daquela GameStop porque vendia jogos. Você pegava jogos emprestados, poderia, por exemplo, comprar $60 em jogo, ir no teu place, jogar, devolver, vender para eles a 40. Tá vendo? O mesmo jogo eles ganhavam. Só que o modelo de negócio já estava falindo, porque hoje em dia eles jogam game na internet, ninguém compra disco. Tá vendo? Então, essas empresas de streaming estavam a matar basicamente a GameStop. E eles começaram a comprar. Saiu de $7. No documentário tem um puto que investiu $5.000. Não, $8.000. Investiu $8.000 e ficou com $8 milhões. Tá vendo? $8 milhões. O puto disse, porra, que merda é essa que está acontecendo? O que aconteceu? Tinha uma empresa ali chamada Robinhood que facilitava o processo de compra e venda de ações. Então, essa empresa, esses gajos, quando você está vendido, você sabe que, epa, eu estou vendido. Significa que se essa empresa cai, vai a zero. Se está no 50, vai a zero. Exato. Mas se está a subir, não é infinito, pode bater 1 milhão, 3 milhões só a subir. Exato. Então aquela merda subiu, que um fundo multimercado acabou saindo quebrado de vez, sentado. Porque o gajo estava. Então o governo americano começou, porra, esse gajo estava a meter. Porque o que acontece? Os bancos ali controlam a cena. É mais ou menos um mecanismo de empréstimos entre eles. E no fundo, aquela empresa Robinhood acabou bloqueando o botão de compra. Ou seja, fundos caíram, sardinhas venceram, gajos que investiram $1.000 estavam a sair com 1 milhão, 2 milhões. Os big players Seguraram, caíram. Tem gajos que ficaram milionários, multimilionários. Tem um gajo que te recomendo assistir essa série. Até já me esqueci em que ponto estávamos para chegarmos nesse. Não, falamos de imediatismo, falei de casas de apostas, falei aqui de empréstimos bancários. Todos esses gajos trabalham com o mesmo way. Gatilhos. Com o mesmo way. E veja lá, de verdade ganha-se nesses sítios. Percebes? Então, por causa do imediatismo, eles trabalham com Agora já entendi porque que eu estava falando. Os fundos multimercados são fundos com conhecimento de causa. Eles sabem porque que estão a botar dinheiro num sítio. Sabem porque que devem
sabem qual é o futuro, porque eles compram informações que você não teria coragem ou dinheiro para comprar. Por exemplo, ele explica lá que uma informação de várias empresas, por exemplo, nos Estados Unidos, S&P 500, não sei o que, né? Da Bloomberg, paga-se $20.000 por ano. Yeah. Como é que você vai conseguir um gajo simples pagar $20.000 por ano para ter uma informação e poder operar como deve ser? Então, os fundos multimercados compram informações de grandes jornais e fazem pesquisas de mercados. Tem jornalistas que só fazem essa merda e vendem. Por isso aquelas empresas são muito lucrativas, esses jornais e tal. E eles pegam aquelas informações, ficam fazendo análises diárias para ver qual empresa vai subir, qual vai cair. E eles são bons nisso. Agora, existem outros gajos que não têm nenhuma informação, não entendem porra nenhuma e estão ali a apostar. Yeah. Então é essa cena da aposta. Tem um gajo, por exemplo, que pode conhecer, saber os fundamentos das coisas, tentar ali ver, não, isto funciona desta forma, só desta forma aqui, posso ter uma margem de acerto X e uma margem de erro X. Só que esse conhecimento requer tanta dedicação que a maior parte das pessoas que apostam não tem. Não tem. Você encontra, sabes, eu tenho amigos, não sei o quê, e o que estou a falar aqui, algumas coisas faço, algumas coisas já fiz, percebe? Não está-se a falar nada à toa aqui, hein? Estamos a falar de empréstimos bancários, não sei o quê, trabalhamos com pessoas que fazem, em algum momento algum de nós já fez. Estamos a falar de Forex, não sei o que temos feito, então está-se a falar com conhecimento de causa. Então veja lá, você pode encontrar alguém, tem aqui, tem 200 meticais, faz um bilhete, em 5 minutos, vou ganhar quanto com 200 meticais? 100 mil. Ganha-se ali ganha-se, mas eu lá preciso uma dedicação, mas o que acontece é isso, imediatismo. Como é que você em 5 minutos, você tem preguiça de sentar, estudar as coisas como é que são e simplesmente coloca 10 meticais, 15 meticais, sei lá, 100 meticais para ter 1 milhão, 500 mil, então não faz sentido. Nós precisamos mesmo nos munir de conhecimento. E sabe, as casas de apostas trabalham só com a mente. Na verdade, toda venda você não tem que trabalhar com a mente. E as casas de apostas fazem muito bem isso. Sempre tem 2 ou 3 gajos em uma província que devem ganhar. Esses são prova social. Tem um gajo ganhou. Ganhou. Uns 10 gajos ganharam numa província. De 10 gajos que ganharam, estamos a falar que 1 milhão de gajos estão a comprar, nem no mesmo dia. É tudo uma estratégia para aumentar. E eles postam aquele gajo aí, pá. E apostam. É marketing, é estratégia dele. É uma casa de aposta que eu sigo, né? Eu sigo nas redes sociais. Eu vi um jovem no final de semana passado com 5 meticais, ele teve 129 mil meticais. Eles postaram, não sei. Mas, foi uma semana em que perdeu-se muito. Tem pessoas que não estavam a chorar. Estavam a chorar. Então, eles trabalham assim e eles fazem dinheiro. Aquelas casas são milionárias. Aquelas casas são muito milionárias. Por isso, falar de casas de apostas de Moçambique, você mencionar nomes, podem te processar. Porque aquelas casas de apostas já estão ligadas com os big players daqui de Mons. Entende? Então, ganham para... Você sabe como é que é a nossa realidade aqui. Então, imediatismo, bro. Nós só sabemos gastar. E outra coisa, é normal você ganhar, botar os 5 meticais, ganhares 1 milhão. Ok, já tens dinheiro. E aí, o que você vai fazer com esse dinheiro? É isso que eu gostaria que falássemos também um pouco sobre Forex, sobre... tem empregos também. Vamos falar de empregos que são coisas mais comuns. As pessoas têm dinheiro. Aliás, é praticamente o que estamos a falar. As pessoas têm dinheiro, ganham dinheiro, mas não aplicam aquele dinheiro. Você vê um gajo que conseguiu bater 1 milhão. No final de semana bateu 1 milhão de meticais. Mas vamos lá. Depois de 6 meses, aquele gajo aí já está de novo ali. Na mesma cena. Então... Temos bons exemplos. Mistake, Hakim. Mistake é um dos grandes exemplos. Eu assisti podcast de Mistake na Mayra Santos. No Fala Cast. Mistake pelo que eu percebi ali, é um gajo porreiro, um gajo normal que nem nós, que ganha uns 6 milhões, bro.
Que ganhou. Um gajo que ganhou, que ganhou. Yeah. Um gajo que, segundo o que ele relata, tinha uma vida normal. Uhum. Comida era algumas vezes, procurava o máximo, se alimentava, não sei o que, ia nos voos dele, como um jovem normal. Do nada, está num reality show que sai com 6 milhões. Bro, qualquer um fica louco. Qualquer um fica louco, mano. 6 milhões. Qualquer um fica louco, porque olha só, você fica. E é aqui onde chega uma parte muito, mas muito importante de qualquer gajo, na minha opinião. Uhum. Quando você bate 2 milhões para frente ou 1 milhão para frente, você tem que virar seu mindset. Como? Você não pode dizer, eu vou desenhar o plano. Uhum. Entende? Yeah. Você tem que se perguntar aonde eu encontro melhores gajos que estão no business, que estão nos investimentos, aqui em Moçambique. Onde é que estão esses gajos? Eu não estou a falar de gajos que andam a abrir mercearia ou não. Não. Esses gajos às vezes só fazem empréstimos, entende? Nada contra empréstimo se for investimento. Nada contra. Só que, pode dizer assim, existem muitos agora, muitas, como é que posso chamar? Eventos que você pode ter contato com um Salim Abdullah. Só por você estar ali, vais gastar 30 mil para estar ali. Mas tu podes ter contato com um Salim Abdullah. Podes ter contato com um gajo importante. Salim Abdullah é um exemplo, também ele é um político. Entende? Então, pode ter contato com alguém que está dentro do círculo, que entende como é que esse mecanismo funciona, quais são. Existem bons analistas financeiros, existem bons economistas aqui no país, que fazem bons investimentos, existem corretoras que podem pegar seu dinheiro e dizer, não amigo, vamos te dar um conselho aqui. Você vai gastar um pouco, mas é melhor tu perderes com um bom conselho do que tu gastares tudo e voltares naquela situação em que estás. Então, o que falta nos jovens é isso. Mas eu lá, ok, eu tenho 100 milhões. Yeah. E agora, eu estou a falar 100 milhões porque eu acho que aqui chegou a 100 milhões. Alguém que diz que já bateu 35 mil dólares num dia. E diz Fazia que 10 mil dólares por dia. 10 mil dólares por dia. Ei, Em 30 dias estamos a falar 300 mil dólares. 100 milhões não é nada. Eu acho que ele já teve mesmo. Ou tem, sei lá, depende. Né? Então, tem essa questão de você ir buscar um direcionamento. Quando eu falo buscar um direcionamento, estou a falar com especialistas, pessoas que se dedicam a estudar aquilo aí. Não estou a falar aqui de um aconselhamento, por exemplo, de Arcélio Tivani. Sim, porque um aconselhamento de Arcélio Tivani é para quem não sabe nada de finanças. Se você não sabe nada de finanças, zero. Pode ir para o Arcélio Tivani. O cara vai te dar um bom conteúdo. Arcélio é um despertador. Exato. Se você não sabe nada de finança, mas para mais especialidade, existem gajos bons aqui no país. E você tem que estar no círculo desses gajos, tem que ter um bom network. Eu não sei porque que, por exemplo, aqui não investiu em network. Network como? Participarem aquelas cenas, estava fazendo muito dinheiro. Mas para tu teres esse mindset de que não, agora tenho dinheiro, tenho que investir em networking, claro, não está fácil ter um mindset desses, percebes? Como você já disse, quando a pessoa já tem aqueles valores ali, fica louco. Fica louco. Às vezes até pode pensar que está a perder tempo, mas fazendo aquele tipo de networking, você está ali diante de pessoas que até têm, se calhar, mais que aquilo. Mas estão ali sentadas. Tranquilamente. Mas você nunca teve aquele dinheiro aí, por isso que você está louco. Então a melhor opção é mesmo investir em network, estar diante de pessoas que têm aquilo. Então você fica no bairro aí, tem não sei o que, ficas aí no bairro, não sei o que exposto, que as pessoas fazem o que? Só vão te seguir, não sei o que. E aí vais gastando. E tem um problema, que é o ego. O ego. Quando você ganha muito taco, você quer provar. Nós temos esse problema de querer provar para as pessoas que nós conseguimos. Exato. E nós chegamos lá. Isso está no nosso, tipo, no nosso gênio. Nós queremos dizer, não, nós somos bons, nós somos maus. Então a gente quer mostrar carros. E tem uma cena. Para quem já entende um pouco de marketing,
sabe que tudo que eu comprar e tudo que eu fazer vai ditar a confiança das pessoas em mim. Por essa razão, a quem vender a mentoria, muito tá também. A 15 mil. 15 paus. É uma estratégia, para mim aquilo foi um bizarro, né? Foi bizarro, foi insanidade. Insanidade. Você vai vender uma estratégia. Vai vender uma estratégia para alguém que não conhece nada do mercado. Aquilo para mim foi insano. Ouvi aquilo e disse, como é possível? Como é possível? Você não conhece nada de Forex, nunca operou Forex. De repente, como veja aí a pessoa a mostrar o lifestyle com securities nos grandes hotéis, grandes carros, ok, vou comprar 15 mil meticais, aquela estratégia aí, daí já sai da merda. Não é assim, mano. É um processo, mano, para mim. E ele tinha que ter a capacidade de informar isso para os seus ele não alunos. Ia fazer isso. Mas ele estava muito focado em fazer dinheiro, entende? Ele estava tão focado em fazer dinheiro que ele descartou essa hipótese de dizer. Você viu que a promessa dele era essa. E sabe, quando você promete, tem um negócio no marketing digital, fala over deliver, que é você prometer menos e entregar mais. Ele prometeu muito e entregou muito pouco. E por isso algumas pessoas acabaram ficando muito fodidas com ele. Acabou entrando na polêmica. E como o marketing digital não perdoa, e quando você está dentro do marketing, você se aproveita de tudo. Ele disse, vou me aproveitar da onda. E vou fazer disso aqui mais uma avalanche de ganhar dinheiro, mais uma avalanche de me expandir e de ser conhecido. Porque ser conhecido e ter fama é algo que todo mundo quer. Está dentro do coração do ser humano. Eu quero ser conhecido. Por ter isto, por ser aquilo, por ser capaz. Porque, cara, nós respeitamos quem tem essas qualidades. E se automaticamente você tem essas qualidades, você, mesmo, por exemplo, vamos lá supor como é que por exemplo, o Arcélio Tivani mostra que ele tem. Porque se ele não mostrar que ele tem, por que eu vou lhe seguir? É uma prova social, mano. É prova social. Significa que o Akin só se expunha mais do que o Arcélio. O Arcélio Tivani é mais reservado, né? Mas se você for a ver as fotos dele, um ambiente muito porreiro, uma boa piscina, aquilo é um gatilho mental muito louco, tá vendo? Às vezes dentro de um carro fazendo uma live. É uma arma pesada para persuadir pessoas. Só que a diferença ali, logo você vê que esse não se expõe, não diz, não é como, por exemplo, aquele gajo, né? Joy William, não é como Joy William, meu carro, eu comprei, não sei o quê. Ele não falha. E Joy William acaba se rebaixando porque ele se expõe e diz que não, isto que eu comprei coisa X, isso as pessoas não gostam. Você está jogando a cara das pessoas que não, eu tenho porque não sei o quê. Enquanto que viajar para o exterior, é uma coisa que poucos moçambicanos fazem. Se você viaja para o exterior com frequência, se você participa em eventos fora importantes, quando você vem para Moçambique, você vive numa boa mansão, numa boa casa. Tua casa, as pessoas conseguem ver entre linhas, porque as pessoas procuram taços. Não, está numa boa casa, tem uma boa cena, não sei o que. Tudo isso é um gatilho mental que gera uma prova social. Depois fala, não, eu tenho que seguir realmente este, porque este é quem tem resultado. Tem o tipo de vida que eu quero. Exatamente. Este gajo aqui pode me ensinar. E tem uma cena, nós estamos a falar da estratégia que aquele tipo aí estava a vender, o Akin. E veja lá que algumas pessoas fizeram dinheiro com a estratégia. Pessoas que conheciam fizeram dinheiro com a estratégia. Eu usei aquela estratégia também. Tipo, testei, né? Em algum momento dava certo, não sei o quê, porque era praticamente... Ele era suporte e resistência. Então ele atuava na quebra de suporte ou resistência. Quebra de estrutura. Percebes? A quebra de estrutura. Só que imagina lá para alguém que nunca fez aquela cena, nunca operou. Vai comprar a 15 mil meticais. Essa pessoa primeiro tinha que passar do curso de Forex para iniciantes para chegar até ali. E ele entrou em problema com pessoas por conta disso. Ele prometeu muito. Para pessoas que não tinham nenhum conhecimento do mercado. Os gajos não sabiam nada do mercado. Mas mesmo assim o gajo fez muito dinheiro. Então é isso. Nós somos imediatistas. Quando alguém vem aqui nos prometer tipo resultados imediatos, nós vamos lá. Tem aí casa de apostas, própria Forex, o mercado financeiro. Elas